Fala pessoal, beleza? Então, como prometido, eu tenho aqui o seguinte, olha, essa planilha aqui calculada no item anterior e o que eu vou fazer aqui, ó? Vou copiar essas leituras aqui, na verdade vou criar aqui, olha só, uma planilha, vou colocar aqui, ó, pontos visados, vou colocar aqui, ó, leituras, leitura de mira, vou colocar aqui, ó, vante, tá? Revante. Vou colocar aqui, ó, plano de visada, plano de visada ou altura do instrumento, tá? Altura do instrumento. E aqui cotas. Cotas. Tá certo? Bom, o que a gente vai fazer aqui, ó? Vamos focar aqui, ó. Então, aqui, ó, tá? Leitura de mira, posso ter duas leituras, ou ré ou vante. Aqui, lembrando o seguinte, ó, no vídeo anterior, eu estacionei o aparelho aqui. Vou até colocar aqui, ó. Tá? Ó, eu estacionei aqui o aparelho em E1, que é o nível topográfico em E1, tá? É um ponto qualquer, tá? Você não precisa medir a altura do instrumento, nada. Você só nivela o aparelho. E coloca a mira, tá? Mira falante no ponto que você denominou de referência. Aqui eu chamei de RN, referência de nível, e eu conheço a cota desse ponto, tá? Você poderia estabelecer um ponto lá no terreno e arbitrar a cota, poderia. E os demais pontos aqui, ó, ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, que você vai percorrer aqui utilizando a mira. Então, a primeira, qual que é o ponto visado? Ponto visado da estação E1 aqui, eu visei o RN, visei ponto 1, 2, 3, 4, 5. Então, olha só, os pontos visados aqui são estes aqui, ó, tá? São estes, os pontos visados, tá? E agora, o que eu vou fazer, ó? A primeira leitura que eu faço nesse ponto é chamar de ré. Por quê? Porque eu conheço a cota desse ponto. A gente arbitrou a cota aqui desse ponto no exercício anterior e a gente deu o valor dele de 110,526, tá certo? É isso, 110,526. Então, o que eu tenho? A primeira leitura que eu faço aqui é a leitura no ponto que eu conheço a cota. Então, no caso, é RN. Aí, se eu conhecesse a cota do ponto 3, esse ponto aqui, a leitura executada no ponto 3 seria a leitura de ré, denominada de ré. Por quê? Porque você conhece a cota desse ponto. Só isso. Então, qual que foi o valor? 1,525. Tá? E depois, todas as outras leituras aqui são leituras de vante. Então, vou copiar e colar aqui, ó, todas as leituras. Então, tem uma leitura de ré. Por quê? Uma leitura de ré, as demais vantes. Porque eu tenho um nivelamento geométrico simples. Como que eu sei? Instalei o aparelho em apenas um lugar. Ah, mas se eu tivesse colocado o instrumento em duas posições, nivelamento geométrico composto. Como que eu sei? Além das duas posições, você teria que ter o quê? Uma estaca com duas leituras de ré e vante. Por quê? Porque é a partir dessa estaca que eu vou fazer a ligação desses dois nivelamentos geométricos simples, tá certo? Então, feito isso, eu tenho o plano de calcular o plano de visado. Como que eu calculo o plano de visado? Cota mais a leitura de ré, plano de visada ou altura do instrumento. Então, cota mais a leitura de ré é igual ao plano de visada ou altura do instrumento. Como que eu calculo a cota do ponto 1? Plano de visada menos a leitura de vante no ponto 1. Como que eu calculo a cota do ponto 2? Plano de visada ou altura do instrumento menos a leitura de vante no ponto 2. Plano de visada menos a leitura de vante no ponto 3. Plano de visada menos a leitura de vante no ponto 4. Plano de visada menos a leitura de vante no ponto 5. Gente, olha só. Como que eu tenho um plano de visada? Porque você só colocou o instrumento em uma posição. Se tivesse o instrumento em 3 posições, eu teria 3 planos de visada ou 3 alturas de instrumento. Tá certo?
E para verificar se os cálculos estão corretos, eu faço o quê? Somatório de ré. Eu só tenho uma ré. Vante de mudança. Como eu só tenho como é um nivelamento geométrico simples, a única vante de mudança aqui é o ponto 5. A leitura executada no ponto 5. Tem que ser igual ao quê? Cota final menos a cota inicial. Qual que é a cota inicial? Espera aí que tem... Não, tá certo. A cota inicial é a cota da RN, tá? A cota da RN. Tá certo, ó. Eu coloquei o valor certo aqui da cota de referência. Então, olha só. Cota final menos a cota inicial dá esse valor. A ré, somatório de ré é este valor, somatório de vante é esse valor. Então, eu tenho que fazer o seguinte. Somatório de ré menos somatório de vante de mudança tem que ser igual a cota final, cota inicial. Repare que esses dois valores são iguais, então os cálculos estão corretos. Como que eu calculo a diferença de nível? Tá? Diferença de nível de quem? Vou copiar aqui, ó. Diferença de nível. Aqui, ó. Qual que é a diferença de nível do ponto 1 para o ponto 2? Cota do ponto 2, olha, cota do ponto 2 menos... Vou começar por aqui, ó. Vou fazer diferente aqui, pessoal. Vou só, ó. Aqui eu tenho da RN para... Não, eu tenho do ponto 1 para o ponto 2. Do ponto 2 para o ponto... Isso. Então, vou colocar aqui, ó. Só pular isso daqui, ó. Para não confundir ninguém. Opa. Posso até deixar aqui mesmo. Diferença de nível, tá? Do ponto 1 para o ponto 2 é igual cota do ponto 2, que é este. Ó, cota do ponto 2 menos a cota do ponto 1, que é este. Diferença de nível 2 para 3, cota do ponto 3, que é este, menos a cota do ponto 2, que é este. Diferença de nível de 3 para 4, cota do ponto 3, desculpa, 3 para 4, cota do ponto 4, menos a cota do ponto 3, que é este. Só conferir aqui, 2 para 3, ó, 2 para 3, tá certo. 3 para 4, ó, 3 para 4, tá certo. 4 para 5, cota do ponto 5, menos a cota do ponto 4. 5 para 1, cota do ponto 1, que é este, menos a cota do ponto 5, que é este. Então, tá aqui, ó. Tá? A diferença de nível calculada também a planilha de outra forma, tá? Repare que vamos comparar, olha só, os valores. Cota, vamos lá, comparando os valores. Cota da RN tá aqui. Cota do ponto 1, 110,636. Cota do ponto 2, 110,265. Cota do ponto 3, 109,805. Cota do ponto 4, 110,573. Cota do ponto 5, 109,737. Então as cotas ok. Diferença de nível, olha só. Menos 0,371, menos 0,46, 0,768, menos 0,836, 0,899. Ok, estão corretos. Repare que aqui, olha só, eu calculei primeiro as cotas dos pontos, né? As cotas dos pontos. E depois calculei a diferença de nível entre os pontos. Repare que aqui, ó, essa diferença de nível aqui é da RN para os pontos. Da RN para os pontos. Mas o que eu tinha interesse mesmo, né, eram as diferenças de nível
do ponto 1 para o ponto 2, 2 para o 3, 3 para o 4, 4 para o 5 e 5 para o 1. Então, eu tive que fazer, olha só, mas é uma outra forma, que a partir dessa, utilizando aquela equação básica do nivelamento geométrico simples para calcular a diferença de nível, que é leitura de Ré menos a leitura de Avante. Determinei a diferença de nível, da Ré para Avante, tá certo? Calculei as cotas dos pontos e depois calculei as diferenças de nível entre os pontos. E aqui eu calculei o que? Direto as cotas dos pontos, utilizando essa outra forma, tá certo? E o resultado é o mesmo. Então você escolhe, tá? Qual forma você vai utilizar. Vou deixar na descrição aqui o link do vídeo anterior, para quem tiver interesse. Não esqueça aí de compartilhar e deixar seu like, tá? Um abraço, até mais, obrigado.